O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu hoje que se recusou a responder perguntas para a Procuradoria-Geral do Estado de Nova York. O interrogatório faz parte de uma investigação civil sobre as práticas comerciais da família dele. A quinta emenda da Constituição americana oferece proteção contra a autoincriminação. A Procuradoria está investigando se uma das empresas de Trump inflou valores dos imóveis. O ex-presidente e filhos dele lutaram para não testemunhar, mas perderam. Em um relatório foram apontadas evidências significativas de que a Trump Organization, que administra hotéis, campos de golfe e outros imóveis, exagerava os valores dos ativos para obter empréstimos favoráveis e subestimava os valores para obter incentivos fiscais. Trump negou irregularidades e chamou a investigação de Nova York de motivação política, já que a procuradora-chefe é uma democrata. Alfredo Scaff, e do ponto de vista da defesa, o ex-presidente sendo acusado aí de irregularidades fiscais, essa estratégia de não responder às perguntas, apoiada nesse artigo que mencionamos da Constituição americana, que fala da autoincriminação, é uma boa estratégia, Scaff? Sim, porque, na verdade, quem tem que provar todos os fatos ocorridos e juntar a esses fatos uma tipificação penal é a Procuradoria dos Estados Unidos, né? O Ministério Público lá que precisa provar. Trump não é obrigado simplesmente a depor ou oferecer absolutamente nada. Esse artigo da Constituição americana equivale à ampla defesa aqui no Brasil e o direito ao silêncio. É praticamente a mesma coisa. Só que isso precisa ser efetivamente aplicado, né? Nós não podemos, num processo criminal, incriminar aquele que exerceu o seu direito ao silêncio. Isso está previsto na lei, até porque o Estado aparelhado precisa ter o tempo razoável e juntar as provas necessárias, porque também a acusação não pode se perpetuar. Olha o que acontece com a lei de improbidade administrativa anterior. Alguém era secretário de um município, de qualquer pasta, e depois de 15 anos, Brown, 20 anos, né, era surpreendido com uma ação de improbidade, porque ela não tinha prazo. Então você fica sujeito o resto da sua vida a receber uma acusação. E isso não pode ser admitido num sistema jurisdicional, porque o Ministério Público ou qualquer órgão de acusação, ele precisa ter um tempo, ele precisa agir naquele tempo para que as provas, os fatos e os documentos não esfriem, não sumam, não percam importância e aí sim oferecer a denúncia, oferecer eventualmente uma ação de ressarcimento ao erário. Agora, como estava, o que acontece, Brown? Eu já disse aqui no jornal, ninguém aceita ser cargo de confiança mais no Brasil, porque você fica sujeito ad eterno numa ação que é imprescritível a ser atingido por uma coisa que você não fez. Então você fica a vida inteira sujeito à investigação do órgão estatal, né? E muitas vezes isso contraria a questão da prescrição e da decadência, que também são institutos jurídicos que devem ser respeitados. Agora, Constantino, você que acompanha essas movimentações mais de perto, quero te ouvir também. Seria esse mais um revés para o ex-presidente Donald Trump, com essas questões envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado de Nova York? Falamos nessa semana da operação realizada pelo FBI em um dos imóveis, nas buscas realizadas em um dos imóveis de Trump, e isso veio depois à tona. A gente estava em dúvida na época quais seriam as motivações para essas operações do FBI, mas são operações dentro de duas investigações, se não me engano, que envolvem o ex-presidente dos Estados Unidos. Essas questões vão minando cada vez mais a possibilidade de Donald Trump se apresentar futuramente às eleições para a presidência da República? Com certeza, Lívia. Muitos conservadores republicanos aqui nos Estados Unidos consideram que depois dessa busca e apreensão, ainda carecendo de explicações, né? Vamos lembrar que o Trump foi perseguido durante 3 anos pelo FBI e por todo o aparato, todo o Estado, em relação ao suposto conluio com os russos, né? E a mídia tratando como um fato, e nunca nada foi provado, mas muitos conservadores consideraram que essa busca e apreensão foi a pá de cal para uma eventual candidatura em 2024 e que isso colocou o governador da Flórida, Ron DeSantis, como candidato
de fato, do Partido Republicano. Eu tenho duas certezas em relação ao Trump. Primeiro, que ele não é santo, né? Alguém que é magnata do real estate em Nova York, depois cassinos, tudo, santo ele não deve ser. Mas eu também tenho outra certeza, que ele é a pessoa, o indivíduo americano mais perseguido pelo sistema, pelo Deep State. E se não encontraram nada muito concreto, é sinal que, no mínimo, ele consegue esconder bem, né? Tiveram que criar denúncias. Essa busca e apreensão pelo FBI está mal explicada, repito. O ônus da prova está em quem permitiu isso. Um juiz da Flórida que autorizou a busca e apreensão 10 anos atrás abandonou seu cargo público para ser advogado de defesa de funcionários do Jeffrey Epstein, aquele pedófilo conhecido, né, muito ligado aos democratas. Então, isso é preciso ainda ver o que está acontecendo aqui. O Trump é o sujeito mais perseguido e, de alguma maneira, querem impedi-lo de se candidatar novamente à presidência.